Já ouviu falar, já leu sobre, mas nunca soube como trabalhar com Flexbox para organizar os elementos de sua página web? Agora você vai aprender. Esta é a primeira aula sobre como trabalhar com Flexbox de uma série de vídeos que vou publicar aqui no canal. Os demais vídeos eu vou deixar os links na descrição deste vídeo conforme eles forem sendo publicados. Como também vou deixar os arquivos limpos para você poder baixar e exercitar. Então, antes de começar, aquele lembrete importante. Curte o canal, clica no sininho para ser sempre avisado quando um novo vídeo for publicado. Então vamos lá. Neste vídeo, primeiro eu preparei uma apresentação para ser bem didático para você entender os detalhes do Flexbox. Depois eu vou entrar no código e mostrar na prática. Então vamos lá. Então é isso, vamos começar pela apresentação. Meu primeiro passo nessa apresentação é fazer uma definição do Flexbox. Na verdade, chama-se Flexbox Module, geralmente chamado, como eu já falei, Flexbox, que foi projetado tanto como modelo de layout, como para organizar espacialmente os elementos em uma interface. Vamos agora para a parte de propriedades. Olha, uma da parte mais importante para você entender é que existe propriedades para o elemento pai e propriedades para os elementos filhos. Mentalmente, concentre-se que 95% do que você vai resolver nas propriedades para o elemento pai. 5% serão nos elementos filhos. Então, presta bastante atenção nessas propriedades para os elementos pai. Eu dividi aqui mostrando quais são essas propriedades. Para o elemento pai, nós temos a propriedade display, flex direction, flex wrap, flex flow, justify content, align items, aí essa é para pai, né? Para os elementos filhos, order, flex grow, flex shrink, flex base e align self. Bom, na propriedade flex direction, ela é super importante, porque você vai definir que a distribuição dos elementos vai ser em linha ou em coluna. Em linha, você ainda pode ser o modo normal, que é da esquerda para a direita, como o modo reverso, que seria da direita para a esquerda. Bom, para a coluna a mesma coisa. O modo padrão é de cima para baixo, mas você também pode inverter, deixando ele de baixo para cima. Além disso, você tem o Flex Wrap. O Flex Wrap determina que todos os elementos estarão na mesma linha, ou se quando ele atingir a largura máxima, ele vai cair para a linha de baixo. Agora, para mim, a principal característica, Justify Content. A Justify Content, ela tem 6 opções para você definir. Eu vou mostrar agora com a animação, que eu acho que ficou mais legal assim. Bom, a primeira forma que tem, que eu vou mostrar, chama-se Space Around. Space Around, como o próprio nome já diz, ele cria um espaço ao redor de cada elemento. Então, se você tem 3 elementos, ele cria um espaço ao redor dos 3. Se você tivesse 4 elementos, ele iria criar 4 espaços ao redor desses elementos. Só que perceba que como os espaços são iguais para cada elemento, os elementos, a distância central dos elementos que estão no meio, normalmente é maior do que aquela distância que fica nas laterais, nas bordas. Então, até por essa figurinha, por essa ilustração, você pode perceber que essa distância do azul claro para o azul escuro e para o laranja é um pouco mais largo do que do azul, desse azul mais escuro, não, quase um magenta, para a borda da esquerda, como para o laranja para a borda da direita. Bom, existe um outro valor para essa propriedade que é o Space Evelyn. O Space Evelyn, ele coloca exatamente a mesma distância, tanto para as bordas como para os elementos em si. Existe também o Space Between, ele coloca os elementos encostados nas bordas e os espaços entre eles acaba ficando também de forma igual. Essa é uma forma bastante interessante de utilizar esse espaçamento entre os elementos. Existe o inverso do Space Between, que é o Center. O center dos elementos ficam centralizados. Existe o Flex Start, que os elementos ficam para a esquerda, ou Flex End, que os elementos ficam para a direita. Só um detalhe em relação a essa animação, na prática, esse azul escuro ficaria encostado na direita e o laranja viria para a esquerda. Ele muda a ordem, tá? Um pouquinho diferente dessa animação aqui.
Bom, na parte de coluna, a gente pode definir como é essa coluna, como eu já falei, a coluna padrão, que vem de cima para baixo, essa é o padrão. Só que lembrando, você pode alinhar elementos. Por exemplo, esse elemento aqui no final, onde tem essas 3 colunas, é um outro elemento com Flexbox, dessa maneira, organizado em linha, em row. Então, eles ficam lado a lado. Legal? Muito bem, vamos agora ver na prática como a gente utiliza o Flexbox. Bom, antes de começar, vou apresentar o arquivo. Esse arquivo é o arquivo index-1.html. Ele tem aqui, é um código bem simples, ele tem uma div aqui como elemento pai e tem as sections como elemento filhos, tá vendo só? Então, 4 elementos. Então, tem aqui o section amarelo, o verde, o azul e o vermelho, naturalmente, com o background da sua referida cor. E na section, o tamanho padrão é 300 pixels de altura e 370 pixels de largura. Ele tem 100 pixels de 100% de largura do meu elemento pai, ele tem uma altura de 100% do viewport e tem um background laranja. Então, só para mostrar aqui como é que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem essa cor laranja, ele vai aqui até a altura, né, que está o meu navegador, mas naturalmente os elementos acabam passando porque tem a soma das suas alturas é maior do que minha tela, então ela acaba passando aqui. Muito bem, voltando aqui para o meu brackets, lembrando mais uma vez que esses arquivos aqui estão disponíveis na descrição desse arquivo, então você vai lá na descrição, procura esse arquivo, eu deixei disponível para o download. E vamos lá trabalhar. Eu estou trabalhando aqui no Brackets, mas você pode utilizar a ideia que você quiser. Pode utilizar o Code, enfim, o que você gostar mais. Lembra que eu falei na apresentação que o seu foco maior tem que ser no elemento pai? Muito bem. Então, meu foco é no elemento div, porque é o elemento pai desses outros 4 elementos que estão dentro dele. Então, venho aqui, display. A primeira propriedade que eu vou aplicar é a propriedade flex. Só em fazer isso, perceba só o que aconteceu. Ele já subiu os elementos, já deixou dentro do meu elemento pai e já posicionou eles um do lado do outro. Por que ficou um do lado do outro? Porque a propriedade flex direction, onde você determina se é por linha ou é por coluna, por default é por linha. Então, se eu não coloquei nada, ele já subentende que é por linha. Mas vou colocar row aqui só para você ver que não mudou absolutamente nada. Se eu colocar o reverse, perceba que ele reverte, né? Como eu falei na apresentação. Ele muda de lado. O amarelo vem para cá, o verde, vermelho, azul e vermelho. Legal? Ele muda a ordem quando a gente coloca o reverse. Eu tenho ainda o column, que ele coloca um abaixo do outro. Então, ficou amarelo, verde, azul e vermelho, que é exatamente a mesma ordem que está aqui, né? Amarelo, verde, azul e vermelho. Entretanto, se você quiser inverter essa ordem, você usa o reverse. Aí ficou amarelo, verde, azul e vermelho. Bacana? Bom, eu vou manter o row normal, que é o que eu quero. Além dele, eu tenho a propriedade flex wrap, que eu vou explicar aqui agora. Por default, eu vou colocar wrap. Mas você percebe que não tem nada. Se você olhar lá, puxa, não mudou nada, né? Ficou na mesma. Por que não ficou na mesma? Porque só tem 4 elementos e os 4 couberam dentro desse espaço. Então, por isso você não percebe a diferença. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 4 elementos que estão aqui embaixo, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V para duplicá-los, para a gente ter mais conteúdo só para isso. Aí você vai perceber a aplicação do wrap. Como esse amarelo aqui não coube aqui do lado direito, então ele empurrou aqui para baixo. O wrap faz isso, ele embrulha e deixa todo mundo aqui dessa forma. Quando eu aplico o no wrap, o que acontece? Ele vai lá, olha, tem que encaixar todo mundo na mesma linha, não vou jogar nada para baixo. Então, ele encaixou todo mundo dentro dessa linha, porque eu coloquei no wrap. Bom, vou apresentar aqui agora uma alternativa a essas duas propriedades. Se você tiver com uma preguicinha de digitar, existe uma propriedade chamada flex flow. O flex flow é a soma da flex direction com flex wrap, dessas duas propriedades que aqui estão. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, olha lá, row no wrap. E eu vou fazer o seguinte, para não perder o que eu já digitei, vou só comentar, porque aí fica no histórico aqui das ações que nós fizemos. E eu clico só nessa setinha aqui, ó, para ele encolher e ficar escondidinho aqui. Qualquer coisa eu vejo por aqui, tá bom? Então, o flex flow é a soma do flex direction, coloquei aqui row, ficou exatamente da mesma forma. Se eu colocar aqui column, olha só, encaixou todo mundo aqui dentro desse espaço. Legal? Então, row, eu vou colocar o wrap mesmo, é o padrão.
E essa questão de duplicar foi só para explicar o wrap, eu não preciso disso agora. Então, voltou para essa aplicação comum. Muito bem, agora eu vou mostrar a propriedade que para mim é a propriedade que eu acho mais interessante do Flex, que é o Justify Content. O Justify Content, ele organiza esses elementos, como vão ficar aparecendo. Se eu ficar juntos, na direita, na esquerda, centralizados, enfim. Bom, existem 3 propriedades de Space, eu vou mostrar aqui agora. Primeiro, Space Around. No Space Around, como eu expliquei na apresentação, ele cria um espaço ao redor do elemento. Então, perceba que aqui, como está em linha, o espaço é em linha, ok? Então, perceba que essa distância que ele deu aqui é a mesma distância que ele deu aqui, só que o elemento também tem a distância. Então, aqui, como eu falei, fica duplicado. Fica duplicado, porque tem o espaço do elemento 1 com do outro elemento, do azul e do vermelho. Então, a soma acaba ficando duplicada em relação a esse espaço que aqui está. Bom, aqui, Evelyn. O Evelyn, ele simplesmente coloca a mesma distância para todos os elementos, inclusive para o da borda aqui, ó. Então, tem esse espaçamento aqui, é o mesmo desse, é o mesmo desse, é o mesmo desse, é o mesmo desse. A outra opção é o Between, que ele cola as que estão nas bordas e deixa também o espaço também igual aqui entre esses elementos. Legal? Então, assim é o Between. O inverso do Between é o Center. Ele vai centralizar todos os elementos aqui no centro desse elemento pi. Bacana? Esse é o Center. O Flex Start, ele coloca para a esquerda e o Flex End, ele coloca para a direita. Legal? Mas não muda a ordem, diferente do Room Reverse, que ele muda a ordem. Ele simplesmente trouxe para o lado direito. Eu vou manter o Space Evelyn, que é o meu preferido. Esse aqui. E vou mostrar aqui agora como a gente vai fazer, porque você percebeu que está todo mundo colado aqui em cima, né? Eu vou colocar esse Align Items e vou colocar no centro. Olha só, aí ele ficou no centro do meu elemento pi. Tá vendo só? Ele ficou distribuído de forma igual e no centro do meu elemento pi. É bem interessante essa propriedade aqui. Mas poderia ter outros valores aqui. Se você chegar aqui e ver, ó, tem o Flex Start, que era o padrão, ele fica lá em cima. O Flex End, ele fica aqui embaixo. O Baseline, que o Baseline, a princípio, fica muito parecido com o Flex Start, mas depois eu vou mostrar algumas diferenças. Legal? Então, e tem o Stretch também. Opa. Aqui também, a princípio, a gente não percebe a diferença entre um e outro. Você só vai perceber essa diferença, eu vou explicar como. Quando a gente colocar alturas diferentes. Eu vou colocar essa altura aqui, vai ser de 500 pixels. Essa altura aqui vai ser de 400, eu vou botar 430. E esse daqui eu vou colocar menor do que ele é hoje. Eu vou botar, ele é 300, né? Vou botar 350, vai. Então pronto, cada um agora tem uma altura, tá vendo só? Olha a diferença entre esse aqui, é o Stretch, certo? O Stretch, ele tem como a base em cima, e isso acontece quando? Quando você tem um texto, por exemplo, quando 4 elementos com textos. Então, normalmente, às vezes, um tem um texto maior do que o outro, não acontece? Então, às vezes, ele vai trazer aqui para baixo. Esse é o Stretch. O Flex, o Baseline, ele inverte. Percebe que ele vai deixar como padrão, ele ficar alinhado aqui embaixo. E se ele crescer, ele vai trazer para cima esse crescimento. Legal? No Center, ele vai trazer todo mundo para uma base só. Então, aí ele vai crescer um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para baixo, mas a linha de seleção vai ser, digamos, ele vai pegar a média de cada um e vai deixar no meio. E aqui, o Flex End. O Flex End, ele vai trazer todo mundo aqui para baixo. Legal? Então essas são as diferenças. Deixa eu botar aqui o Flex Start. O Flex Start todo mundo lá em cima e cresce para baixo. Então é isso. Essas são as principais propriedades. Deixa eu voltar aqui. Então, essas são as propriedades de Display, Flex Flow, além dessas que a gente já mostrou aqui, que é o Flex Direct e o Flex Wrap, o Justify Content, o Align Items. Essas propriedades, foca nessas propriedades aqui. Em outros vídeos eu vou explicar as propriedades dos elementos filhos, mas essas propriedades são as que você vai utilizar com mais frequência. Então, foca nela nas
os próximos tutoriais desse tema de Flex, eu vou deixar disponível dentro do endereço deles conforme forem sendo lançados. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. E aí, gostou? O Flexbox é incrível. Se você gostou do vídeo e quer aprender mais, quer aplicar esses conceitos em um projeto real, eu tenho um curso fantástico na Udemy. Na descrição deste vídeo, eu vou deixar o link do curso sempre no melhor preço possível da plataforma. Te espero lá!